Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e estamos no 4º dia da jornada de leitura da Bíblia inteira. Então eu quero desejar boas-vindas para você que chegou nesse vídeo e está começando agora. Olha, já temos alguns vídeos anteriores que dá tempo de você fazer a leitura também e completar este projeto tão abençoado de ler a Bíblia toda no ano de 2021. E hoje nós vamos ler Gênesis 10, 11 e 12. Vamos lá então? Todo mundo preparado? São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Estes foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e com cada língua na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabiteca, e os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo fazia parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque, Acade e todas as 3 em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir e Calá. E Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Líbia, Anã, Leabe, Naftu, Patro, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arquitas e os Sineus, os Arvaditas, os Emarreus, os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Éber. Éber foi o pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Zelefe, Azar, Mavé e Gerá. Adonirão, Uzal e Diclá. Obal, Abimael e Sabá. Ofir, Avilá, Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Zefá, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo com cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as suas várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, aonde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados?" Assim, eles tinham tijolos para construir. Em vez de pedras, usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chegue até o céu.
Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serugue. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serugue tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serugue viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, porém era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Certo dia, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegava em Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou em Siquém, em um lugar santo, onde havia uma árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que ficava a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar algum tempo no Egito. Quando ia chegando no Egito,
Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão você viva. Diga então que você é minha irmã, assim, por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram Sarai, a sua mulher de fato, muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão, que lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei, a sua família, com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem aos seus guardas e levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Amém! Que Deus abençoe você, que você tenha aí um dia de bênção, um dia de vitória, e amanhã nós continuamos. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para receber a notificação, e se você tem sido abençoado, gostou da leitura, deixa aí o seu gostei, o seu joinha, para que mais pessoas também possam receber esta palavra. Até amanhã, beijão, fica com Deus, tchau, tchau!